Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha, a Polícia Federal faz hoje uma grande operação contra um esquema de fraudes financeiras do Banco Master. O presidente do banco, inclusive, Daniel Varcaro, ele foi preso e o Fernando Jesus está na sede da PF aqui em São Paulo e vai trazer as informações ao vivo para a gente agora. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que acompanham mais uma edição da tarde do Redação HIT. Olha, os valores dessa fraude financeira podem chegar a 12 bilhões de reais. E esse esquema resultou aí na prisão do presidente do Banco Master, o Daniel Varcaro, que foi preso no aeroporto de Guarulhos e agora está preso aí Ele foi detido, na verdade, no aeroporto de Guarulhos e agora está preso na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Bom, e o presidente da APF, o Andrei Rodrigues, durante a CPI do crime organizado nesta terça-feira, ele falou sobre esse valor bilionário das fraudes financeiras. Vamos ouvir um pouco do presidente da Polícia Federal. Nós estamos fazendo uma operação importante, né, numa integração, inclusive, com o Banco Central, com o COAF, atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro e que leva aí a monta, enfim, isso está sendo apurado, mas fala-se de cerca de 12 bilhões de reais que envolvem esse crime que está sob investigação hoje com várias prisões. A operação de hoje, a fraude é de 12 bilhões de reais. Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear. Eu sei que já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado R$1.600.000 em dinheiro nessa operação de hoje. Bom, e como a gente disse, o presidente do Banco Master, o Daniel Varcaro, ele foi detido no aeroporto de Guarulhos na manhã de hoje, tentando fugir do país. Ele tinha como destino Malta, o país de Malta na Europa, porém ele foi detido antes mesmo de levantar voo. E a defesa de Daniel nega que ele estivesse tentando fugir do país. Eles afirmam que o destino final da aeronave particular de Daniel tinha Dubai como o destino final. E lá ele teria uma reunião com os compradores do Banco Master. Inclusive, a sua prisão aconteceu justamente um dia após o grupo financeiro anunciar a compra do Banco Master. E na manhã de hoje, o Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Banco Master e também a indisponibilidade dos bens dos controladores e também dos ex-administradores da instituição. Eu fico por aqui, é com você no estúdio, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações ao vivo da Polícia Federal aqui em São Paulo. Vamos mudar de assunto agora para falar que o policial Henrique Otávio Oliveira Veloso, que matou o lutador Leandro Lô, você viu ontem aqui a mãe dele falando, ele foi absolvido no julgamento, a gente também trouxe essa notícia e agora ele será reintegrado à Polícia Militar de São Paulo. Ontem ele postou um vídeo nas redes sociais, logo após a mãe do lutador participar aqui do programa na edição da tarde do Redação HIT. Então, cumprindo o nosso papel de jornalistas, nós vamos mostrar agora o outro lado dessa história. Em nota, a Polícia Militar informou que o PM Henrique Veloso vai ser reintegrado ao efetivo, ou seja, ele deve retornar à corporação como tenente, cargo que ocupava antes da morte do campeão mundial Leandro Lô. A corporação disse que os procedimentos internos para a reintegração já estão em andamento, mas não deu detalhes de quando ele deve voltar a trabalhar. Quando o PM foi detido, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou um ato em 19 de setembro declarando que o policial era indigno para o oficialato, utilizando como base uma decisão do Tribunal de Justiça Militar. A defesa de Henrique questionou e contestou essa decisão do governador Tarcísio e conseguiu uma liminar que suspendeu os efeitos do decreto estabelecido, e Henrique pôde voltar a receber salário. O Tribunal de Justiça Militar analisou o caso mais uma vez após o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, considerar se tem fundamentos as acusações de conduta desonrosa contra Henrique. O policial militar fez seu primeiro pronunciamento nas redes sociais após a absolvição e pediu perdão à família do lutador. Eu vim aqui para pedir perdão. Eu estive durante 3 anos e 3 meses encarcerado e hoje
eu posso dizer que eu tive uma experiência única e eu tive um encontro genuíno com um Deus forte, um Deus poderoso, em que eu já conhecia, mas que hoje eu posso falar com toda certeza e convicção que Ele é comigo e está na minha vida. E em nome dEle, eu preciso fazer um pedido, que é um pedido de perdão aos familiares, à mãe, ao pai, à irmã, aos amigos e a todas as pessoas que amavam Leandro Lô, mas também gostaria de esclarecer que nesse trágico dia, eu fui colocado em um limite que eu não gostaria de estar, onde eu tive, infelizmente, que sujar a minha mão para poder preservar a minha vida. Então, peço perdão a todos e, não em meu nome, mas em nome de Deus, que eu sei que Ele é misericordioso, justo e que Deus possa confortar e consolar o coração de todos. E agora a gente vai mudar de assunto para fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia hoje. Olha só, Gabriele Cristine Pinheiro Rosário, ela se entregou à polícia. Estava sendo procurada, acusada de ser a mandante da morte de uma mulher para ficar com a guarda do filho dessa vítima. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro e o Anderson Nascimento vai trazer as informações para a gente. Gabriele Cristine Pinheiro Rosário, de 22 anos, se entregou à polícia na tarde da última segunda-feira na Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca. Ela estava foragida e é apontada como mandante do assassinato de Laís de Oliveira, que morreu em Sepitiba, zona oeste do Rio. A suspeita se entregou à polícia por volta das 4 horas da tarde, acompanhada do advogado. A defesa disse que ela decidiu se entregar devido ao medo de ser linchada e pela mãe, que estava sendo procurada frequentemente pela polícia. Gabriele prestou depoimento à polícia e confirmou ser casada com o ex-marido de Laís desde 2022, sendo também a responsável por pagar a pensão da menina. O pai da criança e atual marido dela disse que nunca ouviu da esposa qualquer intenção de prejudicar a ex-mulher. Durante as investigações, agentes ouviram várias testemunhas que conheciam Laís e Gabriele. Segundo elas, Laís recebia diversas ameaças da parte da acusada e que Gabriele demonstrava um comportamento controlador e possessivo com a filha da vítima. Uma amiga de Laís relatou que antes do relacionamento com Gabriele, o ex-marido de Laís não fazia questão de ver a filha. Depois do início do relacionamento, isso teria se tornado uma obsessão para o casal e possivelmente a principal motivação do crime. A polícia prendeu 2 suspeitos por participação no crime. Eles chegaram a confessar o delito. Gabriele estava escondida na região dos Lagos. E agora você vai ver um vídeo impressionante que foi gravado no Mato Grosso do Sul. Uma árvore caiu em cima de um carro durante o temporal que atingiu o estado. Veja agora com a Giovana Corrêne. A chuva de ontem, que atingiu Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, cidade fronteiriça entre Brasil e Paraguai, acumulou 29 milímetros durante todo o dia. Mas a cena que chamou a atenção foi a queda de uma árvore sobre um carro na Rua Internacional. Câmeras de segurança registraram o momento da queda. Pelas redes sociais, as imagens circularam rapidamente e reforçaram o impacto da cena, que surpreendeu moradores e motoristas que passavam pelo local. Não houve feridos, mas como a árvore caiu sobre a via, bloqueando parcialmente a passagem dos veículos, o trânsito ficou lento. Internautas aproveitaram a situação para fazer comentários bem-humorados sobre a coincidência da queda ocorrer exatamente no momento em que o veículo passava. Entre as reações publicadas nas redes sociais, os usuários brincaram que a árvore apenas estava esperando o momento certo para cair. Como a cidade está separada apenas por uma avenida do Paraguai, houve também comentários em espanhol. Após o ocorrido, a polícia foi acionada para isolar a área e registrar a ocorrência. Apesar das brincadeiras na internet, o prejuízo para o proprietário ou proprietária do veículo não será pouco. Novembro está sendo um dos mais chuvosos em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, já se aproximando da média histórica. Aqui em Dourados, por exemplo, choveu quase 140 milímetros em 18 dias, que é justamente a média para todo mês na região.
E a legislação trabalhista garante o pagamento do 13º salário em 2 parcelas. A primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro está chegando, né? Algumas empresas podem, inclusive, antecipar parte nas férias, desde que, claro, haja um acordo. Vamos ver, então, agora mais detalhes nessa reportagem. O fim do ano está chegando e com ele o tal esperado 13º salário. Muita gente já sabe exatamente para onde esse dinheiro vai. Pagar dívidas. Uma nova pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros pretende usar esse benefício para aliviar o orçamento. Segundo a pesquisa do Datatudo, 53% dos brasileiros vão usar o 13º salário para quitar dívidas em 2025. 20% vão gastar em despesas do dia a dia. 13% vão investir o dinheiro em alguma aplicação financeira. 7% em viagens ou lazer. E os outros 7% em compras para o fim do ano. O número mostra como o endividamento ainda preocupa as famílias e como o salário extra se tornou um alívio imediato para quem está no vermelho. As contas do início do ano estão no topo desta lista, como IPTU e IPVA. O cartão de crédito e os empréstimos também costumam ser o destino do 13º. E para muita gente, o dinheiro extra é a oportunidade de ganhar um fôlego financeiro e recomeçar o ano com as contas em dias. A legislação trabalhista garante o pagamento do 13º em 2 parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Algumas empresas podem antecipar parte deste valor nas férias, desde que haja um acordo prévio. E olha só, as empresas Uber e 99 informaram que vão retomar o serviço de moto por aplicativo em São Paulo a partir do dia 11 de dezembro. A Bárbara Benício está nas ruas da capital paulista e vai trazer as informações agora para a gente ao vivo. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Kleber. É isso mesmo. A Uber e a 99 vão voltar com os serviços de moto por aplicativo no dia 11 de dezembro. E desde 2023 que o estado de São Paulo e essas empresas estão numa batalha judicial aí para ver se volta esse serviço ou não, porque o prefeito Ricardo Nunes não apoia essa ideia, mas o STF não julgou como inconstitucional a lei que o estado de São Paulo fez, que as cidades decidiam se iriam permitir ou não esse serviço. Para o STF, quem deve permitir não são os municípios, né? E porque o prefeito Ricardo Nunes, ele tem até o dia 10 de dezembro para regulamentar esse novo serviço na cidade. E ele disse, ele não está nem um pouco feliz, né, Kleber? Ele disse que vai parar todas as motos que estão registradas nesses aplicativos. Mas vai ter uma novidade, viu? A Uber disse que agora os passageiros e os motoristas terão que tirar uma selfie para mostrar que estão usando o capacete e poderão assim seguir viagem. Mas eu conversei com algumas pessoas aqui nas ruas de São Paulo para perguntar, né, se eles eram contra ou a favor da volta desse serviço, se achavam perigoso. Então vamos dar uma conferida aí. Você concorda com a volta do serviço de moto de aplicativo? Na minha opinião, eu não concordo. Eu acho que para a nossa cidade é bem perigoso. Teria que mudar a regulamentação de trânsito. Acho que não só em São Paulo, mas também no Brasil. A questão da utilização de corredor, né, que é uma questão em que não existe legislação que determina se pode ou se não pode. Então acaba sendo usado. Então eu acho que é perigoso. Então, na minha opinião, eu acho que teria que ter um planejamento e uma reeducação, principalmente dos motoristas, tanto de carro quanto de moto, para poder ter esse tipo de serviço. E você já pegou algum serviço de moto de aplicativo? Não. Nem de moto eu gosto muito. Eu concordo. Porque eu acho que é mais fácil, facilita quando é uma corrida rápida. E você não acha perigoso? Não. Você concorda ou não com as voltas do serviço de moto por aplicativo? Concordo. Você utiliza, não tem medo? Você acha perigoso? Tem mais agilidade, mais praticidade, é mais barato. É melhor, tem mais praticidade. E você acha perigoso? Não muito. Mas você utiliza ou utilizaria? Eu utilizo. Kleber, as opiniões são diversas, mas a partir do dia 11 o serviço vai estar de volta aí nas ruas e eu volto com você aí no estúdio, viu? Muito obrigada.
Tá certo, Bárbara, eu que agradeço aí as informações. E olha só, a partir do ano que vem, as motos elétricas terão que obedecer novas regras. Só vai poder dirigir quem tiver habilitação, essa é a primeira delas. E além disso, os proprietários dos veículos também podem ter que pagar IPVA. Vamos ver. O trânsito nas cidades brasileiras tem ganhado novos protagonistas, os ciclomotores. Popularmente conhecidos como cinquentinhas, eles ajudam a desafogar ruas, reduzem a poluição e tornam as rotinas de deslocamento mais rápidas. Ao contrário da regulação desses veículos, o mercado deles cresceu rápido. Nos 8 primeiros meses de 2025, as vendas de ciclomotores elétricos subiram 32% no país. Movidos por bateria ou a combustão, esses veículos de 2 ou 3 rodas têm até 4.000 watts de potência e não passam de 50 km por hora. Mas quando ignoram as regras, podem se tornar uma ameaça. Casos recentes mostram o perigo. Na véspera do Ano Novo de 2025, em Itapema, Santa Catarina, um jovem de 18 anos atropelou e matou um pedestre. Mais recentemente, em abril deste ano, um acidente tirou a vida de um ciclista de 19 anos em Porto Alegre. Segundo a polícia, ele havia adaptado uma bicicleta com motor a combustão em casa. Agora veja este flagrante. O condutor de um ciclomotor invade a via em alta velocidade e acaba atingido por uma motocicleta. Para mudar essa realidade, novas regras entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Capacete, habilitação e placa passam a ser obrigatórios para todos os ciclomotores. Com isso, a fiscalização poderá aplicar multas e até apreender os veículos de quem desrespeitar as leis. Os condutores de ciclomotores precisarão ter 18 anos e habilitação categoria A, destinada a motos, ou a CC, específica para esses veículos. Assim como motos e motonetas, os ciclomotores deverão ser registrados, emplacados e licenciados todo ano. Conduzir sem habilitação será infração gravíssima, com multa de R$ 880. Além disso, não poderão mais circular por ciclovias e ciclofaixas, reservadas às bicicletas. A circulação nas rodovias, vias rápidas e sobre calçadas também será proibida caso não haja acostamento ou faixas próprias. Já as regras para os chamados autopropelidos, que incluem bicicletas elétricas, patinetes e monociclos, que atingem até 32 km por hora, não mudam. E para quem não planeja gastar com a nova legislação, esse modelo de veículo é uma alternativa. Felipe é dono de uma loja especializada nesses produtos e explica as vantagens. Pela facilidade de não ter carteira, o pessoal que nunca conseguiu tirar uma carteira vai ali e consegue se locomover. Pelo preço, né, que não ter combustível está caro, tu consegue pagar R$10 mil e andar tranquilamente. Márcio, outro empresário do setor, está confiante com as novas regras. Eu acredito que tende a melhorar porque vão deixar mais claros, né, as questões, né, quem tem dúvida está sendo esclarecidos, né, então acredito que tende a melhorar. Para o secretário nacional do Trânsito, Adroaldo Catão, a resolução deixa claro o que é permitido. Bicicletas elétricas, definitivamente, e agora essa resolução deixa isso muito claro, elas não são ciclomotores e não precisam nem de habilitação, nem de registro junto ao órgão de trânsito. Então isso dá muito mais tranquilidade e segurança jurídica para o usuário das bicicletas, patinetes, skates elétricos, todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, entraram no mercado há pouco tempo, eles não precisam de registro e habilitação. E os ciclomotores, que já são aqueles que passam de 32 km por hora e vão até 50, esses sim é que vão precisar de emplacamento. E olha só, a polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem que era especializado em desbloquear celulares roubados. E ele demorava apenas 40 segundos para liberar os aparelhos. Vamos ver novamente com o Anderson Nascimento. A polícia deflagrou mais uma etapa da Operação Rastreio depois da prisão de Alan Gonçalves em maio deste ano, que foi descoberto uma rede de criminosos que atuava para desbloquear celulares roubados destinados à revenda.
Os investigadores identificaram dezenas de suspeitos que procuravam o serviço em pelo menos 10 estados. Na última segunda-feira, mais de 30 pessoas que buscaram o serviço foram presas. Do Rio, o criminoso conseguia retirar restrições de e-mail e desbloqueava aparelhos que eram revendidos ilegalmente. Segundo a polícia, ele usava programas estrangeiros da Índia e de Bangladesh para realizar o processo. Em depoimentos, ele disse que levava somente 40 segundos para fazer o procedimento em alguns aparelhos. Outra técnica utilizada por ele para desbloquear o aparelho roubado era usar programa para inserir no telefone o e-mail de um celular morto e assim liberar o aparelho para o uso novamente. Os policiais foram às ruas para cumprir 132 mandados judiciais em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Pará e Rondônia, além do Rio. Segundo eles, esta é a maior operação já feita contra roubo, furto e receptação de celulares. Os alvos são alunos e clientes de Alan. Alan Gonçalves foi preso em maio deste ano em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Além do serviço de desbloqueio, ele também oferecia cursos online pelo valor de R$300. Em depoimento, ele declarou que tinha um lucro de R$7 mil com o esquema criminoso. Segundo o secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Cury, é importante que as pessoas que forem comprar aparelhos usados verifiquem se o dispositivo tem alguma restrição por ter origem ilícita. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é a Maíra Anjos, vai entrar aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Maíra. Mais uma vez, bem-vinda, Maíra. E, Maíra, infelizmente, né, a gente começa essa sessão aqui, esse bloco de esportes com uma história lamentável que infelizmente se repete no esporte. Pois é, Kleber, boa tarde a você e a todos que nos assistem. E dessa vez a história aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedores do Avaí xingaram torcedores do Remo com insultos racistas. E tudo foi gravado pelas câmeras do estádio. Vamos ver. O Avaí venceu o Remo por 3-1 pelo Brasileirão da Série B. Porém, 2 torcedores mancharam o clima de festa ao proferir falas racistas e xenofóbicas. As imagens de câmeras de segurança do estádio da Ressacada registraram todo o ocorrido. O vídeo repercutiu nas redes sociais, causando muita revolta. Pobre aqui não fica! Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça. O homem de camiseta amarela ao lado tentou alertá-los sobre as agressões, mas nada adiantou. O Avaí repudiou os atos e lamentou o ocorrido e afirmou que vai ajudar as autoridades repassando as informações necessárias. O clube também disse que o racismo é um crime grave que não pode ser tolerado dentro ou fora dos estádios. Sobre a torcedora, o Avaí informou que após a identificação, ela terá os acessos aos jogos e atividades do clube suspensos por tempo indeterminado. O Remo também se pronunciou e repudiou os atos e classificou como repugnante e uma clara manifestação de racismo e intolerância, exigindo punição aos responsáveis. A Federação Paraense de Futebol também lamentou o ocorrido e informou que acionou a Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Catarinense de Futebol. Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça. Que lamentável isso ainda ocorrer nos estádios do nosso país. Vamos mudar de assunto agora, Maíra, para falar que as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 continuam rolando. E nós podemos ter aí um estreante no Mundial, um time, aliás, que vai ser uma grande novidade. Sim, um time de um país bem pequenininho. Precisando de apenas um empate, Curaçao pode se tornar o menor país da história a jogar uma Copa do Mundo. A corrida dos países para a classificação à Copa do Mundo de 2026 segue a todo vapor. Seleções muito conhecidas como França, Espanha, Argentina e Brasil já garantiram seus lugares.
Mas nesta terça-feira, um total desconhecido pode chegar à classificação de um Mundial pela primeira vez. É o Curaçao. A seleção caribenha disputa uma das vagas na CONCACAF e é líder do grupo B com 11 pontos, um a mais que seu adversário de hoje, a Jamaica. Portanto, quem vencer fica com a vaga. Outro detalhe muito interessante é que de todos os 24 jogadores convocados, nenhum deles de fato nasceu em Curaçao. De 1954 a 2010, Curaçao fez parte das Antilhas Holandesas, juntamente com mais 4 outras ilhas, que agora se tornaram países autônomos. Apesar disso, Curaçao ainda pertence ao Reino dos Países Baixos, e todos os cidadãos que nascem na ilha já têm garantido passaporte holandês, além dos mesmos direitos que qualquer cidadão nascido na Holanda teria. Assim, a base da seleção caribenha é toda de jogadores que nasceram na Europa, mas que têm algum familiar em Curaçao. Com cerca de 156 mil habitantes, caso confirme a classificação, Curaçao será o menor país já classificado para uma Copa do Mundo. Bom, o Brasil, felizmente, já está com a vaga garantida na Copa, mas está jogando, vai jogar mais um amistoso de preparação e entra em campo daqui a pouco, né? Exatamente, Kleber. O Brasil vai encarar a Tunísia no último compromisso do ano da amarelinha. E a última vez que enfrentou os africanos, teve goleada. A seleção brasileira enfrenta a Tunísia na tarde desta terça em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece às 16h30 no Decathlon Stadium em Lille, na França. A Tunísia também esteve no caminho do Brasil na preparação para a Copa do Catar. Os africanos foram os últimos adversários dos brasileiros antes do Mundial de 2022, em duelo que também foi disputado na França. No confronto, o Brasil venceu por 5-1, com 2 gols de Rafinha e os outros 3 por Neymar, Richarlison e Pedro. A seleção vem de uma vitória por 2-0 sobre o Senegal no último sábado. Uma vitória que reacendeu os ânimos da seleção após a derrota inesperada de virada por 3-2 para o Japão no fechamento da data FIFA de outubro. Até o momento, Ancelotti soma 8 jogos no comando da seleção, sendo 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O confronto com a Tunísia fecha o calendário de 2025 do Brasil, que já tem amistosos marcados para o ano que vem e finalmente poderá medir força contra as seleções fortes da Europa. A tendência é que ainda nesta semana, a CBF confirme duelos nos Estados Unidos contra a França, em Boston, e contra a Croácia, em Orlando, na data FIFA de março. A última, antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo. Olha, como falta pouco tempo para a seleção entrar em campo, será que a gente já tem a escalação, Maíra? Já temos a escalação. Vamos dar uma olhada nas novidades em relação ao time que enfrentou o Senegal. No gol, Bento ganha chance no lugar de Ederson. As laterais também sofreram mudanças. Além da entrada de Wesley na lateral direita, Caio Henrique substituirá Alexandro do lado esquerdo. O restante do time será o mesmo que venceu o Senegal por 2-0 no último sábado. Éder Militão, que jogou como lateral, voltará para a zaga. Então o time completo conta com Bento, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Caio Henrique, Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. Vamos ficar de olho em tudo que pode acontecer no jogo e trazer o resultado no Jornal das 18h30, né, Cláudio? Combinado, rapidinho, palpite? 2-0 Brasil hoje. 3-0 Brasil hoje, às 18h30 eu te cobro, então. Combinado? Beleza, Kleber, até mais. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.